Nós chamamos agora a Tatiana Pinheiro, que é economista-chefe da Galápagos. Então é um trio feminino aqui falando sobre as questões das finanças desse nosso mundão chamado Brasil. Tatiana, obrigada, hein, pela gentileza. Bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigada pelo convite, Elisa. Bom, nós tivemos uma medida que caiu como um baita explosivo, né? Essa do IOF. No seu olhar, você, diante de todo o seu conhecimento, Tatiana, avalia que existe meio termo ou que não existe meio termo, no fim das contas tem de voltar atrás porque esse assunto do IOF não tem como avançar? Olha, pelo posicionamento relatado por vocês mesmos, agora do Congresso, as conversas, subiu muito o tom das conversas no Congresso durante essa semana que acabou. Né? Então, eu acho bastante complicado se existir um meio termo nessa história. Eu acho que a gente está caminhando para uma substituição. Não dá para ficar sem alguma coisa, algum tipo de arrecadação a mais, mas eu acredito que esse prazo dado até o dia 10 de junho, ele vai ter que se apresentar aí alternativas ao aumento do IOF, né? O posicionamento do Congresso, seja na Câmara, seja no Senado, está bastante claro de que eles são contra todas as medidas do IOF, eles têm votos para isso mesmo, porque não precisa de muito voto, dá para derrubar o decreto por maioria simples, então, ou seja, maior, né, 50% mais um. Então, o que a gente está caminhando para o governo e ter que apresentar alguma coisa que vai além da negociação, redução dos 3,5 que foi colocado para algumas modalidades ali sobre o câmbio, por exemplo, redução do IOF sobre o risco sacado. Eu acho que vai além disso, dado o endurecimento da conversa que a gente viu ao longo dessa última semana. Débora. Tatiana, minha querida, muito bom dia para você. Eu queria que a gente pudesse destrinchar um pouco dos impactos e para quais setores, né? Quais setores principalmente serão mais impactados por essa questão dessa medida do IOF, caso ela continuasse passando a valer, em cima do risco sacado. Eu te pergunto isso, Tatiana, porque a gente sabe que tem diversas empresas que dependem dessa operação, que até ontem não era interpretada como uma operação de crédito, como o governo faz agora essa interpretação. Então, quais setores sofrem esse risco? O que risco é esse? Isso pode aumentar realmente o custo também para o consumidor final? Olha, quais os setores? Eu acho que vai além disso, porque são todos os setores, principalmente a parte de serviço e comércio, né? Se a gente pensar que esse financiamento é um financiamento da empresa para o seu fornecedor, né? Então, isso funciona muito como capital de giro das pequenas e médias empresas, né? Então, assim, se a gente pensar que 80% da economia brasileira vem de pequenas e médias empresas, que essa é a pesquisa que sempre sai ao longo dos anos, você está impactando em cheio grande parte da economia. Né? Independente do setor, né? Todos os pequenos fornecedores, os médios fornecedores, eles se utilizavam e se utilizam dessa ferramenta do risco sacado, porque é uma antecipação de recebível do ponto de vista desse fornecedor. Há uma tributação zerada, que de outra maneira, se ele fosse buscar essa linha né, nos produtos bancários que a gente tem oferecendo, você pagaria, você teria a taxa de juros mais os encargos e em cima disso o IOF. Então, é uma linha até agora mais barata, né? Vale lembrar que essa medida do IOF sobre o risco sacado começa a valer de acordo com o decreto que foi publicado a partir do dia 1 de junho, né? Então ela está valendo a partir de agora, né? Então teve um encarecimento do capital que é usado para financiamento das produções. Isso, obviamente, vai encarecer, vai aumentar custos e em alguma
em alguns setores que têm margem mais apertada, que é o que eu estou dizendo aqui, os serviços, a parte de comércio, você muito provavelmente não vai conseguir absorver pela margem de lucro das empresas, das companhias, e aí você vai ter uma pressão de preços. Mas eu acho que essa pressão sobre a inflação é mínima. Né? A questão toda é o aumento do custo do crédito que você gera aí para uma grande parte da economia, porque a economia brasileira é formada de pequenas e médias empresas. Quer fazer mais uma pergunta? Mais uma a gente pergunta. Aproveita aqui mais uns segundos para acrescentar mais informação. Porque assim, Tatiana, a gente tem um governo nesse momento preocupado em aumentar a arrecadação, preocupado justamente em cobrir algum déficit ali, justamente por isso aumentar o IOF. Mas aumentando o IOF, isso não fica meio dúbio, porque se ele aumenta o IOF, ele vai impactar boa parte da nossa economia, essas empresas que podem, no final das contas, não se sustentar no mercado, reduzir resultados e automaticamente contribuir muito menos, diminuir a arrecadação. Como que você analisa essa dubiedade de determinadas decisões do governo? Olha, a análise é simples. Você tem uma questão de expansão do tamanho dos gastos públicos. Hoje, um pouco mais de 90% dos gastos públicos são despesas obrigatórias, né? O que quer dizer que sobram ali, na minha conta, 92% dos gastos do governo central são obrigatórios. Então, sobrou 8% para discricionário, né? Então, a margem de manobra, né, de alcance, aí, de redução de gastos é muito pequena. Porque eu estou te dizendo que 92% é obrigatório por lei, então não pode se mexer. Né? Uma parte desses 92%, 70% disso tem algum tipo de indexação. Ou é indexada à inflação, ou é indexada ao crescimento da receita líquida, ao crescimento do PIB. Né? Então, a margem que você tem do dinheiro, né, de gastos que você realmente pode cortar, o que você pode minorar, a expansão, a dinâmica de crescimento é muito pequena. Né? E então, nessa rigidez que você tem dos gastos do governo central, é que mora essas decisões que podem chegar num extremo, né? Porque o quadro que você ressaltou é um quadro extremo. Né? Pode chegar num extremo a acabar gerando ao invés de gerar um aumento arrecadatório, gera um aumento arrecadatório até no curto prazo, mas no médio e longo prazo essa receita cai porque você tem o efeito da redução da atividade econômica por aumento de impostos. Mas isso é muito no extremo, né? Não acredito que esse seja o caso agora. Se o IOF permanecer do jeito que está, com o decreto do jeito que foi, o Congresso conseguir negociar e eles não tiverem a revogação dessas medidas, eu não acredito que isso vai levar à desaceleração da atividade econômica. Tem outras coisas na frente para levar essa desaceleração da atividade econômica. Por exemplo, o aperto da política monetária, né? A taxa de juros está extremamente elevada. A aceleração econômica ela vai acontecer ao longo desse ano por conta desse aperto monetário que é inclusive necessário para a desaceleração da inflação. Não acredito que o IOF é que vai ser o causador da desaceleração da economia. Mas, de qualquer maneira, essa decisão de IOF, sendo que poderia se pensar em outras medidas, né, para tentar ajudar aí o equilíbrio das receitas e despesas, mostra muito essa situação de falta de alternativa, né? É uma situação de gastos públicos muito rígida a que a gente tem hoje. A sociedade, o que é necessário, que resolveria, que pode ser utópico, mas o que resolveria essa situação era se a gente sentasse como sociedade e discutisse a estrutura de gastos como um todo, principalmente esses 92% que são obrigatórios por lei. Tatiana Pinheiro, que nos ajuda a compreender toda essa complexidade, né? Não devem ser dias fáceis para quem principalmente do seu cargo, hein? Economista-chefe, que no caso da Tatiana é da Galápagos Capital. Tatiana, muito obrigada. Bom domingo.